Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, não é Raíssa. Eu sou psicanalista, psicóloga e mestre em psicologia. Por aqui eu falo sozinho ou acompanhada sobre como a teoria está na vida. Sejam bem-vindos ao Só Ladeira Abaixo. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu voltei sozinha, porque parece que vocês gostaram do último episódio, que eu falei de uma maneira mais solta, né? E aí, dessa vez, a gente vai conversar sobre retornar a casa e o que quer que isso signifique para cada um de nós. Mas, como eu fiz da última vez, eu vou começar contando por que eu cheguei nesse assunto, né? Se você escutou o último episódio, você percebeu que eu fiquei um período meio tiriri das ideias, né? Que eu passei por um luto, eu terminei meu mestrado, eu tive uma dengue que me deixou uma semana em estado, né, de inexistência humana, e isso fez com que eu retornasse a mim e eu elaborei, né, algumas coisas diante disso. Mas não é como se eu tivesse encontrado a salvação, né? A gente continua lidando com angústia sempre, só que de lugares diferentes, né? Eu acho que o que muda é o lugar que a gente entende e a forma como a gente fala daquilo. E aí, né, nesse meu período, nesses meus dias sombrios, eu decidi num dia, no sábado de manhã, que eu ia passar um período, passar uns dias em casa. E aí, eu estava em casa quando eu disse isso, mas qual era a casa na qual eu me referia? Era a minha cidade natal, né? Que eu sou de Cataguases, que é na zona da Mata Mineira, para quem não sabe de onde eu estou falando. E eu sempre tive uma relação meio conturbada com Cataguases. Nunca foi um lugar muito confortável, né? E me deu esse ímpeto, né? Falei assim, nossa, eu quero ficar um tempo em casa. E aí, meus pais não moram mais em Cataguases, mas a minha avó mora lá, e eu fui passar uns dias na casa da minha avó, que foi a casa que eu cresci. Não o espaço físico, porque hoje ela mora num apartamento, mas as pessoas, né, com quem eu cresci. E aí foi muito louco, porque primeiro foi essa vontade que eu tive de retornar à casa quando eu estava num movimento bem dentro de mim. E eu comecei a pensar sobre o que isso significava, né? Porque nunca foi um desejo que eu tive assim, ai, acordei num belo dia do final de semana, vou passar um tempo em Cataguases. Não. Como eu disse, né, Cataguases sempre despertou muitas ambivalências em mim. De onde eu vim, eu tenho um certo carinho pela cidade, mas que também me fez querer me afastar de tudo que eu acho que essa cidade representa, né? Uma cidade muito pequena e que as pessoas vivem sempre da mesma maneira e que é aquela coisa, né? Bem interior mineiro do Brasil contemporâneo, aquele funcionamento em que as pessoas se acham ricas porque tem um Honda Civic, né? Financiado. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, não é possível que isso só que é o mundo, né? E eu sempre tive um desejo de sair de lá e tudo que isso representava também. Mas no sofrimento, na angústia, eu quis retornar para lá. E aí eu comecei a pensar, né, no que significa retornar para casa, qual que é o lugar subjetivo de casa, porque quando a gente pensa na teoria psicanalítica, a infância é um período muito importante, né? Ali do 0 aos 6 anos, muito da personalidade é formada. É claro que nada é definitivo, a gente revive, né, inconscientemente todos os registros na nossa adolescência, e aí, né, lá pelos 20 e poucos anos que a gente pode falar que existe uma personalidade ou uma estrutura, quando a gente pensa, né, psicanaliticamente falando. Mas a infância é inegável que tem um lugar primordial. E é ali que acontecem, né, os traumas, as vivências, que não necessariamente são traumáticas no sentido físico, mas que marcam, né? É uma coisa que eu sempre penso e falo, né, quando eu dou aula ou com os meus pacientes, é que não dá para poder sair ileso a própria família. A gente depende dos outros para poder viver. A gente, né, nós precisamos ser cuidados. Um bebê, quando não é cuidado, ele morre. E eu não estou falando só de um cuidado físico, de um investimento também, seja ele pelo amor, pelo ódio, mas a indiferença, né, é um lugar que mata. Então a gente é afetado pelo outro o tempo todo. E isso marca, né? Então
as nossas angústias têm uma relação muito intrínseca com o que é a nossa casa, né? E aí no sentido subjetivo da casa mesmo, com quem a gente foi cuidado. Então sempre me chama atenção quando eu escuto, não tenho nenhum problema com os meus pais, com quem cuidou de mim. Eu falo assim, né? Porque uma coisa é você não ter nenhuma angústia assim específica, nenhum trauma, mas não tem nada ali que deixou uma rusga, não tem nada que te marcou o suficiente, né? Para psicanálise sempre tem, porque é a partir dos outros que a gente se constitui. E aí, né, voltando às minhas elaborações, eu voltei para casa e foi uma sensação muito boa, né? Pela primeira vez em nem sei dizer quanto tempo. E no que eu estava, né, naquela rotina que eu lutei por muito tempo para me afastar, eu encontrei uma parte minha que eu rejeitei. E aí, eu sempre volto para a arte ou para a literatura, né? Eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo, mas que eu gosto muito, que chama Retorno a Reims. Nele, um autor que chama Didier Eribon, eu não sei como é que fala, tá, gente? Meu francês é péssimo. Pretendo mudar isso em breve, mas ele não é muito bom. Ele escreve um livro quando ele retorna para Reims, que é a cidade em que ele nasceu, depois que o pai morre. E ele fala de um retorno à casa, né? Mas ele começa a elaborar porque que ele se afastou de lá e tem uma relação com a homossexualidade, tem uma relação de classe, e enfim, né? É um livro que é aquele estilo, uma autossociobiografia, se a gente pode chamar assim, que ele fala da própria vivência, uma relação histórica, sociológica e tal. Mas ele volta para casa por conta de um luto, né? O pai morre. Eu acabei voltando para casa por conta de vários lutos, né? Inclusive da imagem que eu tinha de mim mesma, e enfim, né? Foi um período um pouco esquisito. E eu estava revisitando esse livro antes de gravar o episódio e eu queria ler uma parte dele para vocês que eu acho que vai pautar a nossa discussão a partir de então, que é, só um minuto que eu estou aqui abrindo o livro. A primeira parte que eu queria ler para vocês é essa daqui. E é isso, gente, é tudo muito orgânico, não tem corte esse episódio, então vocês vão esperar um minutinho aí. Citando, né, Didier, vim para ver minha mãe. Isso acabou sendo o começo de uma reconciliação com ela. Ou, mais exatamente, de uma reconciliação comigo mesmo, com toda uma parte de mim que eu havia recusado, rejeitado, renegado. E eu me vi, né, nessa situação que por muito tempo eu me moldei querendo ser o oposto do que Cataguases representava na minha vida psíquica e do que eu tinha visto ali, vivido ali, e tanto daquele estilo de vida, como também das memórias que eu tive em relação àquele lugar. Então eu me afastei. E às vezes a gente tem, né, esse movimento de uma vivência narcísica, de ser muito traumático com a família, e a gente quer ser o oposto, né? Então eu não quero repetir, eu quero fazer com os meus filhos o oposto do que fizeram comigo. Isso é muito natural, o Freud fala desde a introdução ao narcisismo, mas não é como se fosse possível negar o que fizeram com a gente. E às vezes a gente coloca isso debaixo do tapete e aquilo vai colocando poeira, né? Vai acumulando poeira. E o que traumatizou, o que foi ruim, faz tão parte da gente quanto o que a gente fez disso, né? Talvez o mais importante é o que a gente faz com o que fizeram da gente, mas não é como se aquilo não tivesse existido, como se fosse possível negar, né? Porque mesmo que a gente atue da maneira oposta, a gente ainda está no mesmo referencial. E aí é claro que não é um destino, né? Um exemplo, se a pessoa teve uma vivência horrível com a família, ela vai estar sempre fadada a repetir ou ter que lidar com aquilo. Não, a gente não trabalha com o destino. É sempre possível retificar essas vivências, mas não tem como falar que isso não impacta e que isso não vai, inclusive, moldar a maneira como ela vai viver, como a gente vive, né? Que eu falei numa terceira pessoa, porque não é como se a minha vivência com a minha família tivesse sido horrorosa. Longe disso, mas é aquele lugar, né, que sempre marca. E a gente sempre tem que lidar com essas marcas familiares de pessoas que também foram marcadas, né? Porque são
seres humanos e sujeitos que também lidam com as suas malinhas familiares. Então é uma teia, né, muito complexa que não dá para a gente poder resumir só, ai, foi horrível, ai, foi bom, ai, foi médio. Não, é sempre cheio de rusgas. E aí o Freud, né, no momento, ele fala sobre um conceito que é infamiliar, né? Eu não vou citar aqui no alemão, mas eu gosto muito da tradução infamiliar, porque é aquela experiência que você sabe identificar no corpo. Ah, eu já senti isso, eu sei o que que é isso, algum lugar no meu corpo sabe de onde vem, mas não existe uma identificação completa, né? Ele comenta em algum texto, eu acho que eu já citei isso aqui no episódio, que quando ele passa rápido por um trem, vê um espelho, ele fala, nossa, que velho horroroso, né? E aí depois ele se dá conta que essa pessoa velha, horrorosa, também é ele. Eu acho que isso retrata muito do investimento familiar e desse lugar de voltar para casa. Porque para cada pessoa, retornar à casa vai ter um significado distinto. Em alguns momentos vai ser um conforto, em outros vai ser, né, retornar a essa parte que negou, e diversos significados. No meu caso, pela primeira vez, foi um conforto, porque eu encontrei naquele lugar que me marcou algo que faz parte de mim, que fez parte de mim. E aí, nesse momento, né, que eu estava um tanto perdida e dentro do meu próprio psiquismo, eu consegui elaborar e contornar melhor essa experiência. E também, né, me permitir ser cuidado. Porque a gente, enquanto adultos, né, independentes e multifuncionais, a gente acha que a gente não precisa dos outros, né? E tem um discurso muito forte de que, eu sou completamente independente. Que bom, né? A gente tem que ser em certo nível, mas não é como se a gente não precisasse de cuidado. E aí, a minha analista, um beijo pra Diva, me deu uma porrada que foi muito interessante, que tem tudo a ver com isso, porque eu estava falando, né, sobre esse lugar do cuidado e como é complicado, né, acessar esse lugar do cuidado. E aí ela falou assim, você sabe que você é castrada, né? Então eu não sei como é que você não estava conseguindo escutar que você precisava ser cuidada. Aí eu falei assim, ok, Diva, entendi o que você quis dizer e me permitir ser cuidada, né? Porque, às vezes, nessa fantasia total de independência e de que não preciso dos outros e que não quero voltar para esse lugar que me machucou, a gente se fecha muito e quer viver as próprias dores dentro do próprio corpo, como se isso fosse possível, né? Viver de uma maneira completamente solitária, sendo que nós somos seres sociais e somos moldados a partir do outro. E, inconscientemente, num dia, num sábado, né, na angústia, eu falei assim, eu preciso do outro. E não é qualquer outro, né? É esse lugar do endereçamento. Eu preciso voltar para o lugar que eu fui criada, eu preciso voltar para casa para eu poder me organizar e ver tudo o que está acontecendo dentro de mim. Foi isso que eu fiz e foi ótimo, foi inclusive bem divertido, porque eu voltei num outro lugar, né? Então eu não estava mais identificada com aquela casa, conforme os anos foram passando, né? Eu já tô fora de casa há 13, 14 anos, acho que é mais ou menos isso, né? Então tem um tempo bom que eu já saí desse lugar de uma identificação e aí eu pude observar de certa maneira de fora, mas também de dentro. E aí reencontrar com essa parte minha, né, foi interessante porque eu não vi que era tudo ruim, que muitas coisas eram muito boas e que às vezes é muito necessário ser cuidado. Até um ponto que você fala, tá, agora já foi o suficiente, obrigado por esse cuidado, eu vou voltar para minha casa, né? E foi esse movimento que eu fiz. Mas esse lugar da casa me trouxe muitas reflexões. Primeiro porque a vida inteira, né, pessoalmente falando, eu sempre tive uma relação com casa, eu sempre gostei de casa e de ter o meu espaço e de construir algo que era meu. E mesmo tendo estudado muito, né, o narcisismo, é só em certos momentos que quando a gente vive, né, foi o que eu falei no último episódio, a gente se dá conta de algumas coisas. E foi nesse momento que eu me dei conta que o que é casa para mim também foi essa construção de casa que eu vivi e que não foi completamente prazerosa e não é para ser,
tá? É muito importante que tenha frustração para que a gente saia desse lugar e corte o cordão umbilical e vá construir a nossa casa. Mas que não dá para rejeitar completamente aquilo. E que num momento de fragilidade, retornar para o que a gente conhece, mesmo que tenha sido dolorido, pode dar a possibilidade da gente também retificar essas memórias e entender essas pessoas e aquele lugar de uma outra maneira, porque você não está mais ali dentro, né, no olho do furacão, e você não está mais identificado com aquilo ali. Ou seja, eu não sou mais aquilo, mas aquilo faz parte de mim, né? São coisas diferentes que, quando a gente coloca na linguagem, muda muito a forma como a gente entende aquilo. E aí eu tô falando, né, claro, da minha experiência, do que foi voltar para Cataguases, do que Cataguases significou para mim num certo momento e o que significa hoje, mas casa é subjetivo. E aí, às vezes, voltar para casa também não é voltar para esse lugar que você foi criado, ou que te moldou, ou que faz parte da sua infância, mas é um lugar que você constrói. Claro, né, como eu disse, a partir do que te deram, mas que é de alguma maneira confortável, é para onde você tem que voltar. E muitas vezes, né, não é o de quem cuidou da gente, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, mas de amigos, né, da família que a gente construiu, que é uma coisa que eu falo muito também com os meus pacientes, que nosso sangue até pernilongo tem, né? Então a gente vê que isso não necessariamente quer dizer muita coisa. A gente nasce com uma família e as relações que a gente vai estabelecer a partir dela, né, alguma coisa vai ter que ser estabelecida porque a gente não teve escolha. Mas com os amigos, com o que a gente constrói na nossa vida, aí a gente tem um percentual de um livre-arbítrio que a gente pode escolher. Então, talvez essa sensação de casa é isso que a gente escolhe, né? E uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, em que ela falou assim: parece que eu encontrei a minha casa com 30 e poucos anos e num outro país. E teve essa relação com a linguagem também, porque ela se aproximou muito mais da linguagem do que da língua materna, né? Que no caso era o português. E aí você vê que a construção de casa e do que é retornar à casa é muito subjetivo, porque foi na vida adulta, também por conta da infância, porque foi, né, a mãe dessa pessoa que transmitiu a segunda língua para ela, apesar de não ser a língua materna, o português. E aí ela encontra um espaço dela. A partir desse pouco que foi dado a ela, ela encontrou um espaço dela e construiu algo que foi dela, né, nesse outro país, e nomeou aquilo como casa. E a partir disso a gente pode pensar o que retornar à própria casa significa para cada um. E aí eu, né, pego o livro do Didier de novo para poder citar, né, um outro trecho. E aí, mais um momento para eu achar essa citação. Que é, né, citando aqui ele. Reconheci precisamente que o que vivi nesse momento ao ler os livros de Annie Ernaux, que Annie Ernaux dedicou aos seus pais, e a distância de classe que a separou deles, evoca maravilhosamente esse mal-estar que sentimos ao retornar os pais depois de ter saído, não somente da casa da família, mas também da própria família e do mundo aos quais, apesar de tudo, continuamos a pertencer. E esse sentimento desconcertante de estar ao mesmo tempo em casa e no mundo estranho. E aí eu pego esse gancho para poder falar sobre como o significante casa, apesar de subjetivo, ele sempre vai ser algo infamiliar, né? É esse lugar que foi dado a gente de alguma maneira e esse lugar que a gente pertence, que a gente criou, né? É essa relação narcísica de um mundo interno e de um mundo externo. O que do mundo externo que foi apresentado que eu consigo, que eu quero, né, introjetar e que começa a fazer parte de mim. Então é muito realmente desconcertante e às vezes angustiante ter um lugar para onde voltar, né? Porque o que significa voltar e, né, na minha experiência, o que significa ser cuidado? Que marcas eu tive ao longo de todo o meu desenvolvimento sobre esse cuidado? Que lugar esse outro, né, essa casa representava para mim, que na vida adulta, né, não, que bom que não foi o suficiente, na vida adulta eu fui buscar outras coisas,
mas que marcou de forma significativa que eu precisei voltar para poder me organizar. E como é esquisito, né? Porque é esse lugar da não identificação, ao mesmo tempo que existe a identificação. E aí é a experiência ambivalente, né? Você ama, você odeia, você quer o bem, você quer o mal, você sente tudo ao mesmo tempo, porque o inconsciente ele está se lixando para essa dicotomia que a gente pegou da cultura, né? Ele simplesmente acontece e você que se foda aí para poder lidar com toda essa experiência que você sente no seu corpo. E através de sonhos, enfim. A linguagem é uma boa maneira de organizar isso, mas a gente sabe que ela nunca é o suficiente, né? E nesse retorno à casa, né, e nessa experiência ambivalente, o que é possível reencontrar? E aí não é essa palavra da moda, assim, eu quero me reencontrar e ser, né, uma versão mais autêntica de mim mesma, porque a gente nunca é nada. A gente sempre está sendo alguma coisa, está atuando de alguma forma, mas como é que negligenciar o passado não é muitas vezes a melhor saída, né? Na psicanálise a gente trabalha com angústia, então é meio que de encarar o fantasma e chamar o demônio para poder tomar um café do que fingir que ele não existe. E do que esse molde, né, que me deram, ou seja, essa cesta de frutas que me deram quando eu nasci, o que eu quero disso para mim e o que eu não quero, né? É como se algumas frutas eu gostasse e outras não tivesse satisfeito o meu paladar. E é esse movimento, né, de voltar a casa, é lidar com isso de todas as suas formas, né? Porque são os lugares que marcaram, mas que também fizeram quem eu sou. Então você não consegue ter um distanciamento, você não consegue odiar completamente aquilo. Até porque isso é uma coisa que no trabalho de análise a gente vai percebendo que muito do que a gente também não gosta, né? Que é aquilo que num ponto você fala, nossa, eu fiz igualzinho a minha mãe, eu fiz igualzinho ao meu pai, e não são necessariamente coisas boas. Mesmo que a gente conscientemente faça de tudo para poder ser diferente, né? Que o narciso é isso, né? O texto do narcisismo fala muito sobre isso. A gente tenta ser diferente porque em algum momento o que fizeram com a gente foi numa tentativa de ser diferente também. A gente se vê próximo daquilo e é um susto, né? As pessoas não entendem muito aquela música da Elis Regina como os nossos pais, inclusive tem um certo saudosismo da galera aí que gosta da ditadura militar, né? Que fala, como os nossos pais, sendo uma coisa boa, mas ela tá inclusive se lamentando, né? Ela fala, eu tentei fazer de tudo, mas eu ainda me vejo como nossos pais. É meio que não uma relação de destino, mas que ela se vê, né? Mesmo lutando para ser diferente, ela se vê naquele lugar. E aí o que você vai fazer com isso, né? Porque a gente em algum ponto tem que aceitar que nós temos partes que não são bonitas e boas e gostosas e que só a gente deu conta e se diferenciou completamente daquele horror que foi a infância. Não, a gente repete muita coisa, repete inconscientemente e veio com essa bagagem, né? E não dá para poder simplesmente jogar a mala fora. Isso muitas vezes não é a possibilidade. É o que a gente vai fazer com aquela mala e como a gente vai organizar essas roupas agora. Porque não precisa ser a bagunça que sempre foi ou a bagunça que deixaram. Mas como é que a gente vai organizar aquelas roupas? Mas às vezes, né, quando a gente volta para a mala e a gente organizou por muitos anos da nossa vida de uma determinada forma, a gente volta para a mala e fala assim, olha, ainda tem uma outra forma que eu posso organizar. E tem essa blusa aqui, que eu não usava há muitos anos, que talvez agora que eu me distanciei um pouco disso, eu consiga usar sem que ela me machuque. Ou que eu consiga ser cuidada por essas pessoas que em algum momento esse cuidado era quase impossível. Né? E que aceite que eu preciso dos outros, porque a psicanálise é muito categórica, e a minha analista me lembrou disso, quando a gente fala que o sujeito é castrado, ou seja, a gente precisa dos outros. Né? É claro que a gente não precisa voltar para um lugar que machucou e necessariamente a casa que a gente cresceu, se aquilo representa uma coisa muito horrorosa, né? Como eu disse, o significado de casa é muito subjetivo, mas que a gente precisa dos outros e que às vezes o que a gente vai construir de casa
né, essa representação afetiva, a gente tem que retornar para ela em alguns momentos, até para poder se olhar de um outro lugar e se permitir estar numa posição vulnerável, né? O neoliberalismo e a cultura, que é muito uma coisa assim, ai, eu quero, né, vou ser forte o tempo todo, é preciso ser uma mulher forte que dá conta de tudo. Primeiro que isso é uma grande defesa contra a vulnerabilidade da vida humana e contra a falta de controle que a gente tem, né, do próprio psiquismo. Não dá para poder ser forte o tempo todo. Isso é impossível, né? A definição de fortaleza e de uma barreira, né, quando a gente pensa na imagem de uma fortaleza, é de uma barreira, né? E a gente sabe o quanto a barreira ela barra muita coisa, né? E muita representação afetiva, que às vezes tem que realmente baixar a guarda para poder entender o que isso significa e por que eu quero ser tão diferente, em que lugar isso me machuca, por que eu não quero voltar, por que o meu corpo não quer voltar, ou por que o meu corpo quer voltar, né? Independente de qual é a posição, o que será que aquilo está significando, porque não é como se não marcasse. Não é como se desse para poder passar ileso, né? E é essa experiência infamiliar, ou como algumas traduções colocam, essa experiência estranha, né? Esse estranho que existe dentro da gente, que o outro deu e que você fala, mas eu não pedi. Não pedi para isso, não pedi esse sofrimento, eu não pedi essa angústia. Eu não tive escolha quando eu era criança. Tá bom, querido, mas aí você vai ter que fazer alguma coisa com isso, né? E isso faz parte de você, porque não dá para poder colocar debaixo do tapete e na sala do castigo e falar, não vou lidar com isso. Uma hora a conta chega, né? Essa conta chega e a gente tem que fazer algo com ela, seja o que a gente for fazer, né? Sei lá o que vai ser com isso. Mas no meu caso, eu permiti estar nesse cuidado, eu me permiti voltar para uma rotina que por muito tempo eu abdiquei, e aí, estando distanciada daquilo, eu vi e falei assim, gente, não é tão ruim assim, né? Quanto eu achava que era, porque quando a gente pensa num psiquismo infantil, né, ele tem muito pouca defesa. E é uma coisa que Fernanda Young falou, e que é brilhante, que tudo a criança vê como uma sensação, né? Tudo é sensação, ainda não tem tanto a palavra, então tudo é mais forte, tudo impacta o corpo de uma maneira muito mais voraz. Quando você retorna para aquilo já com psiquismo, que consegue se defender, que criou outras experiências, que teve outras vivências no próprio corpo, você olha e fala, ó, é isso, né? Aquilo que era um monstro não necessariamente é tão monstruoso assim, e é isso, né? Algumas coisas são como são, e quando você retorna, nem precisam ser tão tenebrosas assim. E que aí, né, eu voltei para a minha casa, e aí a minha casa de fato, e ficou muito mais claro, nossa, é por isso que eu estou aqui, por isso que eu construí esse espaço. De onde eu vim, eu consigo ver para onde eu quero ir, né, e o que moldam algumas escolhas minhas, né, no caso a minha escolha acadêmica, eu vim de um pai, né, que era acadêmico, que é acadêmico, e isso marcou muito. E quando eu terminei o mestrado, eu me vi muito nisso, né? Eu vou para um doutorado, o que eu vou fazer? Né? Porque faz parte da minha história esse ambiente, né? Essa vivência, essa expectativa também, falando de um ideal. E aí, quando eu volto e retorno, eu falo, não, eu tenho o meu espaço. O que foi feito de mim foi só uma parcela, mas eu tenho um espaço que eu consigo atuar e que eu consigo fazer muitas coisas. E aí tem essa posição de uma autonomia, né? E a casa, ela vira um lugar subjetivo, que você pode retornar, que você pode ter mais de uma, e que a partir da que você teve, sendo uma experiência boa ou ruim, você vai construir aquela que é sua, né? Por muito tempo, a minha noção de casa foi uma mala, porque eu sempre estava entre lugares, né? Eu estava entre a casa dos meus pais, que eram separados, entre a casa da minha avó, que foi onde eu cresci por muito tempo, e aí a minha casa era mala, né? Eram os objetos que eu levava,
né, entre esses lugares, e aí eu construí algo que é meu. E aí eu passo a entender por que casa é um significante tão importante para mim, né? Por que que uma mala não dá conta? Para mim, né, na minha experiência, tem gente que consegue viver dessa forma. Mas eu preciso de mais que uma mala, eu preciso construir algo que é meu. Mas também quando eu retorno e vejo que aquela experiência, ela não foi tão devastadora, né, quanto eu imaginava agora no psiquismo adulto, eu consigo falar assim, tem algumas partes aqui que eu quero levar para minha casa, que eu já levei algumas e que eu não me dava conta, e que outras eu quero conscientemente levar. Ou, né, se a pessoa tiver uma experiência muito negativa, eu quero de forma alguma não levar. E isso não é o meu destino. Eu consigo elaborar com os meus amigos, com outros afetos, né, uma construção de casa que às vezes é até distante da linguagem materna. E isso diz de um lugar simbólico, né? A linguagem materna marcou tanto que eu preciso procurar outra, né, que me caiba mais, que eu dê conta e que talvez essa é a definição de casa, né? Porque quando a gente pensa na relação com o idioma, na relação com a língua materna e aprender outros idiomas, né? Sonhar em outros idiomas. Aquele filme Past Lives fala sobre isso, que ela viveu grande parte, né, da vida dela em território norte-americano, mas às vezes ela sonha em sul-coreano, né? Então, como é que isso da linguagem diz do inconsciente, né, de algo muito subjetivo, e como uma parte da casa dela, no caso, era, né, o inglês, o idioma, né, e a cultura norte-americana, como também a cultura sul-coreana e o idioma deles. Então, né, o que buscar uma nova cultura, buscar uma nova linguagem, diz da nossa relação com a casa. E o que a gente encontra quando a gente retorna a casa. Quais são essas experiências? Porque não necessariamente, né, você negligenciar aquilo, você colocar debaixo do tapete, vai fazer com que aquilo não exista. Já foi, já aconteceu. Agora, o que vai ser a partir disso, né? A gente tem um potencial que a gente consegue atuar. E quando o Didier Eribon faz esse retorno a Reims, ele vê isso, né? Ele vê o que afastou ele não foi só a questão da homossexualidade, de um ambiente completamente opressivo. Também foi uma relação de classe. Então, quais são essas nuances, né, que marcam a nossa experiência infantil, que muitas vezes a gente quer fazer o oposto, e que bom, porque é necessário cortar o cordão umbilical, que aí talvez seja o último ponto que eu vou falar aqui, que a importância de ir embora de casa, né? Porque por mais confortável que tenha sido, eu sempre desconfio de experiências muito confortáveis, né? Eu acho que você ser moldado por um outro que é radicalmente diferente de você e do que você está se tornando, sempre vai gerar um desconforto, e é que bom que gere, né? A importância de ir embora e de cortar simbolicamente o cordão umbilical. Porque se você fica para sempre dentro de casa, o que é você? Você é só aqueles outros? Então, é aquilo, né? Tudo que é muito confortável também é perigoso. Não dá para poder amar demais, né? Amar incondicionalmente. Primeiro que isso nem existe, né? Sempre tem condições para o amor. Mas que exista o espaço para frustração, para aceitar essa frustração e para falar: isso não é o suficiente para mim, isso não foi o suficiente para mim. E para que esses pais, esses cuidadores também recebam isso, né? Porque muitas vezes levam como crítica pessoal: ai, eu traumatizei o meu filho, ai, eu frustrei, eu não fui o suficiente. Que bom que não foi. Não tem que ser, né? Não tem que ser, até para que esse sujeito, na frustração, corte o cordão umbilical e vá buscar outras maneiras de se satisfazer. Porque a pessoa que fica para sempre dentro de casa, ela não conhece o mundo. Ela está sempre voltada para si mesma. E é muito importante conhecer o mundo e ver qual que vai ser o nosso sim, qual que vai ser o nosso não, e bancar um tanto dessa vida adulta, né, que é muito menos adulta do que a gente acha, porque eu estou falando de infância o tempo todo, mas conseguir bancar isso e as próprias escolhas. É muito desconfortável, tá, gente? É muito desconfortável, mas é o potencial que a gente tem de atuação no mundo, né? E aí, quando a gente separa, corta um cordão umbilical, a gente consegue retornar a casa sem que doa tanto.
ou retornar a casa falando de outro lugar. Porque se casa tem um significado muito negativo, e eu saio dela também por causa disso e construo a minha posição, a minha linguagem no mundo, eu retorno, vejo o que meu tem ali e tenho um outro lugar para retornar mais uma vez, né? Eu vejo que eu não preciso viver no desconforto que foi a infância. Ou eu, né, que no meu caso, né, teve as questões, eu vou, corto o cordão umbilical, falo, eu quero outras coisas para minha vida. E aí, no momento, eu retorno, né? Eu tenho a possibilidade de retornar para essa casa, depois de ter construído a minha, e ver de um outro lugar, de uma outra posição. Então, a dinâmica, né? É sempre interessante se perguntar, o que casa significa para mim? Porque a linguagem tem esse poder, né? Quando eu falo cadeira, cada um de vocês vai pensar numa cadeira. Quando eu falo casa, cada um de vocês vai pensar em uma casa. E o que significa retornar à casa? Ou o que significa estar em casa, né? Qual que é a minha relação com o meu passado? E aí isso vai moldar como eu sou. E esse papo de quem eu quero ser, eu não gosto muito não, porque a gente está falando de muita idealização. Mas quem eu estou me tornando, né? Porque, como eu disse anteriormente no episódio, quem eu sou não é um estado definitivo, é sempre quem a gente está sendo e como eu revisito essas relações e o significado de casa conforme, né, eu vou vivendo a vida e aquilo vai tendo posições diferentes, inclusive na minha vivência psíquica. Então, é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês gostem desse episódio, me falem se vocês querem escutar sobre outros temas, né? E aí a gente vai conversando. Obrigada e até mais.